Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer essa aula. É uma aula que não estava no cronograma. A gente vai dar uma olhada melhor. Na verdade, esse aqui é um reforço para a questão do que é o header line na tabela. Isso tem gerado muitas dúvidas, é um assunto que naturalmente já é complexo. Então, logo depois dessa aula, da aula de header line, que acabei colocando tabela normal, tabela com header line, eu vou fazer, na verdade, um overview tentando explicar da melhor maneira possível o que é esse diabo de headerline. Legal? Então vou criar um programinha aqui, YABAPFox. Esse programinha não é para entregar nada, tá? Então eu vou colocar uma coisa só para a gente. Vamos colocar XX, não vou colocar, sei lá, headerline, pronto. YABAPFox, headerline e o ID de vocês. Headerline. Babafox. YABAPFox. Caraca, 02. Bacana, eu coloquei na minha request mesmo, mas vocês podem colocar na de vocês, é que a gente não vai... Esse programa ele não vai ser contabilizado no que tem que ser feito, tá? Vamos lá. Pessoal, o que é esse header line? Isso aqui funciona mais ou menos como se fosse... Sabe quando a gente usa... Na verdade, isso era bem comum há um tempo atrás, shampoo 2 em 1. Era o shampoo que era shampoo e já era condicionador. Então, quando você usava um, você estava usando os dois. O headerline é mais ou menos como se fosse um objeto 2 em 1. Ele é tanto uma tabela quanto ao mesmo tempo uma estrutura, certo? Então como é que funciona? Nós sabemos que para conseguirmos mexer numa tabela, a gente precisa ter com isso uma estrutura. Então se eu quiser atualizar ou ler ou fazer qualquer coisa disso, dos registros de uma tabela, eu preciso da estrutura dela, que é uma linha dessa tabela. Então vamos fazer o seguinte: vamos declarar uma tabela, global table, G porque é global, certo? T porque é tabela, spfly, type standard table of spfly, certo? Esta declaração aqui é uma declaração sem header line, legal? Então agora eu vou declarar a estrutura dela, global w de work area, então a work area global, spfly, type spfly. Então, essa spfly é uma tabela que existe no repositório do SAP. E aqui a gente criou uma tabela uma tabela interna desta tabela transparente. Legal? E aqui nós criamos uma linha da tabela, que é a nossa estrutura. Então, quando a gente fala linha ou estrutura, é a mesma coisa. Porque a linha da tabela, ela não tem vários campozinhos fofos. Por exemplo, vamos aqui, /OS16, spfly, vamos rodar tudo. Aqui, ó, uma linha da tabela é uma estrutura, tem cá vários campos, certo? Vários campozinhos. Bacana. Então, por exemplo, se eu quiser inserir uma linha na tabela, eu vou ter que fazer o quê? Append, mesmo ele vai inserir vazio, tá? Não tem problema. Global W spfly into global table spfly. Na verdade é to, tá? Então aqui eu estou appendando uma linha na tabela interna. Legal. Então, aqui eu tenho o conjunto de tabela interna mais estrutura. E o header line? O header line é um objeto 2 em 1. O que acontece? Está vendo essa tabela interna aqui? Se essa tabela tiver um header line, eu vou ter junto deste mesmo objeto a estrutura. É como se eu pegasse este objeto que é a tabela e este aqui que é a linha, que é a estrutura, e fizesse um só. Como é que a gente faria isso? Data, global table spfly. Vou colocar underline with header, tá? Só para diferenciar do nome do outro objeto, senão ele não vai deixar. Type standard table of spfly with header line. Este objeto aqui é a somatória, não somatória, mas são esses dois objetos juntos.
Eles estão juntos, unidos. Então, a gente fala que esta tabela aqui tem headerline. Por quê? Porque este mesmo objeto, a gente pode tratar ele como uma tabela e como uma estrutura. Para que é feito isso? Isso aqui é feito para agilizar o código. Então, em vez de a gente ter que declarar uma estrutura, a gente usa o próprio objeto como estrutura e apenda nele mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu faço para apendar uma linha? Apendar exatamente o que a gente fez aqui. Ó. Eu apendei uma linha na tabela. Eu faço isso aqui, ó, append global table spfly. Apenas isso. O que ele faz aqui? Ele append, tá certo aqui? Ele faz um append da estrutura vinculada neste objeto na tabela deste objeto. Então, quando a gente faz aqui, o que o compilador faz? Ele sabe que este objeto é uma tabela com headerline. Então, quando eu faço esse append, a gente está falando, pega a estrutura que está vinculada nele e apenda na tabela que está vinculada nele. Tá bom, tá difícil? Então, vamos fazer o seguinte, break bc user. Esse break aqui, vou colocar breakpoint. Vamos colocar breakpoint. Legal? Eu vou dar um F8. Olha que interessante. Então, a gente tem uma tabela. Olha como é o comportamento dela, como ela aparece no debugger. Temos a tabela, type standard table, aqui ó, standard table 1,16. Por quê? Porque a gente apendou uma linha aqui, então tem uma linha e tem 16 campos. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai aparecer tudo zerado, uma linha zerada, porque eu não alimentei essa estrutura, mas apendou, certo? E na outra, olha olha a diferença. Quando eu clico nela, aparece aqui um conteúdo de tabela e um chapeuzinho. Então, quando a gente se referencia ao objeto, ele vai direto na estrutura que está nele. Entenderam? Então, o headerline é a estrutura que está dentro deste objeto, que é uma tabela mais uma estrutura juntos. Ele é um objeto 2 em 1. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele vai me mostrar a estrutura dessa tabela com headerline. Se eu der um duplo clique aqui, internal table, aí eu entro na tabela deste objeto. Deixa eu voltar aqui, voltar mais uma vez. Tá bom. Se eu quiser olhar o conteúdo, o source, a parte tabela desse objeto, que ele tem duas partes, uma tabela e uma estrutura. Eu posso fazer isso aqui, ó, colocar colchetes. E aí ele vai ter uma mesma representação desse de cima. Standard table, uma linha, 16 colunas. Ele entrou na tabela. Então, o headerline é apenas isso. Ele é a estrutura vinculada, presa ao objeto tabela. Entendeu? Por exemplo, se eu quiser, nessa estrutura, aqui, ó, eu dei esse append aqui, mas vamos dizer que eu queira alimentar essa estrutura para não ficar tudo zerado, pelo menos o car ID e o con ID. Como é que eu faço? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, colocar a tabela e colocar car ID igual a A, e vou compilar, olha o que ele vai falar. Essa tabela aqui é uma tabela sem headerline. Eu não posso tratar ela como se ela tivesse vinculada a ela uma estrutura. Eu não posso, você está viajando. Aí você vai falar, verdade. Então, como nesse objeto aqui, tabela, eu não tenho um headerline, eu tenho que tratar ele só como tabela. Então, para eu conseguir alterar, modificar, apendar, fazer qualquer coisa, eu vou precisar de um headerline separado, que é a estrutura. Então, o que tem que pensar é o seguinte, ó. O headerline é igual a estrutura, que é igual a linha. Então, a linha da tabela é uma estrutura com vários campos, e o headerline é a estrutura. A diferença é que o headerline está preso, agrupado, incrustado no objeto de tabela interna. Essa é a diferença.
Então, para eu conseguir apendar esta linha, essa estrutura nessa tabela, eu vou precisar alimentar a estrutura. Então, se eu fizer isso aqui, ó, car ID, con ID, vou colocar a mesma coisa, 17. Ele vai deixar, porque é uma estrutura. Aí, quando ele apendar aqui, ele vai apendar com dados. Quando eu tenho uma tabela interna com header line, e eu fizer isso aqui, ó, car ID igual a A, ele não vai chiar. Por quê? Porque o compilador sabe que dentro deste objeto, ele tem duas funcionalidades. Uma estrutura e outra tabela. Então, vou colocar com ID aqui. Vou colocar 17. E quando eu apendar aqui, ele vai pegar a estrutura, que é o header line, e vai pegar ela mesma e jogar nela. E vai apendar. Então, veja qual que é a principal diferença. No primeiro caso, sem header line, eu tive que declarar uma estrutura, alimentar a estrutura e apendar a estrutura na tabela. Com header line, eu alimentei a estrutura, mas utilizando o mesmo objeto. Entenderam? Quando eu faço isso, o compilador já sabe que eu vou estar me referindo à estrutura que está presa neste objeto. Vou colocar para ativar e dar um F8. Então, aqui, ó, essa aqui sem header line, ele alimentou aqui, o resto está sem alimentação mesmo. E no outro, olha que legal, a estrutura dele, se eu clicar aqui, vai estar suja, porque nós utilizamos ela para apendar. E qual que é o conteúdo da tabela? Aqui, ó. Então, o header line é apenas uma estrutura, uma linha que está agregada, que está vinculada a este objeto. Então, é um objeto que vale por 2. Entenderam? Isso é tão verdade que eu poderia fazer um append assim. Append global table spfly tal, into, não, desculpa, to global table. A sintaxe do append é estrutura na tabela interna. Olha que legal. Se eu faço isso, o compilador já sabe que tem neste objeto uma estrutura e uma tabela. Então, ele vai entender que eu estou querendo apendar a estrutura na tabela. Mas como ele já tem o header line, o compilador já permite que a gente faça essa contração aqui, ó. E aí ele vai pegar o header line e enfiar na tabela interna. Então, uma tabela interna com header line é um objeto que dentro dele tem dois objetos. Ele tem um comportamento de dois objetos. É como se realmente fossem dois objetos. Uma estrutura vinculada com a tabela. Certo? Isso é obsoleto. Por que é obsoleto? Porque isso gera muito erro de código. Se você deixa essa estrutura suja, certo? Você pode ter dados colocados erroneamente. Então, isso tem sido abandonado pela SAP. Isso aqui não é mais, por um padrão de programação de alto nível, isso aqui é abandonado. Certo? Então, hoje a gente declara uma estrutura separado, sem header line, para que isso seja feito um controle maior e que evite essa questão de erros. Legal, pessoal? Então é isso. Apenas isso. Eu acredito que tenha colocado, talvez de uma forma um pouquinho mais elaborada, certo? Para você entender que o header line é uma tabela interna com dois objetos agregados nela, tanto a estrutura como a tabela em si. Legal? É isso aí. Se tiverem dúvida com essa questão, podem sempre me consultar que a gente vai tirar elas para vocês. Um grande abraço e até a próxima.